Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Posicionar, o podcast onde a gente fala sobre posicionamento, mas principalmente sobre o que está por trás de uma marca que se posiciona no mercado, as dificuldades, os desafios e tudo que uma marca precisa para estar se colocando nesse mercado que cada vez é mais competitivo. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber uma convidada muito especial, a Gisele Lorenzi, que é minha cliente, faz parte do escritório da advocacia Lorenzi Coco, é advogada e fez parte do processo de posicionamento comigo há quase uns 8 meses, né, Jessi, mais ou menos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios dela, como é que é a vida dela sendo uma mulher, uma mãe, uma empreendedora, tendo um escritório. Jessi, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. É muito especial para mim te ter aqui, para a gente poder conversar um pouquinho. E eu vou pedir para que tu se apresente para o pessoal com as tuas palavras. Bom dia, Cananda. Bom dia, quem está nos acompanhando. Eu sou a Gisele Lorenzi Vian, então, sou advogada, sócia proprietária do escritório Lorenzi Coco, com 15 anos de trajetória. Esse ano completamos 15 anos. E sou mãe, sou filha, sou dinda, sou nora, sou amiga, sou esposa, dona de casa, enfim, essa é a Gessi, né? A As pessoas me conhecem mais por Gessi, essa é a Gessi. E tu sabe que eu sempre falo com os meus convidados aqui, a gente tem a mania de falar o que a nossa profissão, né. Então: "Ah, eu sou Cananda, especialista", não, eu sou Gisele. E é muito legal quando um convidado vem aqui e traz essa outra percepção, porque a gente é muito mais do que isso, né, Gessi. Como tu bem disse, tu tem quantos papéis na tua vida? Meu Deus, nossa! Aí, quando a gente se vê nesse mar de papéis, né, tendo tantos pratinhos para tentar equilibrar, como é que tu se encaixa no Lorenzi Coco hoje? Eu digo que é um desafio diário, né, Cananda? É muito complexo, é muito difícil. A vida de todos os profissionais, né, hoje em dia está muito desafiador. Nós temos muitas concorrências e não é mais nem só a concorrência humana, né? Sim, É a concorrência digital, é ChatGPT, é todo mundo nos testando e agora não é mais só o colega, né, que está ali disputando o mercado, sim. é daqui a pouco até toda essa inovação tecnológica, né, nos desafiando. Então, é muito desafiador você se manter atualizada, você buscar um olhar de crescimento, né, para a tua empresa, para a tua equipe, para você. E além disso, você tem que lembrar todos os dias que não é só você a profissional, é você o ser humano. Então é você mulher, é você mãe, é você esposa, é você dona de casa. Então é desafiador. É uma busca constante, é uma luta diária e que eu acho que todos os dias é a escolha, né? Você escolher o que eu quero para esse dia de hoje. Às vezes a gente escolhe para o mês, para o ano, né, para a vida, mas hoje eu vejo que está tão desafiador que tem que ser quase que diária essa escolha. Momentânea, muitas vezes, É né? momentânea. Às vezes é colocar uma roupa e se apoderar do que aquela roupa te traz e dizer: "Bom, agora, nesse momento, eu sou a advogada. Agora eu tô de tenicinho e eu sou a mãe". Certo. E Gessi, fala um pouquinho antes da gente entrar em outros assuntos, fala um pouquinho sobre, o escritório Lorenzi Coco, né, a gente vai ter outro episódio com a sócia também da Gessi, a Anne, mas queria que tu trouxesse um pouquinho da tua visão do escritório hoje, né, quem é Lorenzi Coco? Sei que vocês vão passar por uma mudança depois de local físico também, uma coisa bem grandiosa que eu tô acompanhando ali nos últimos meses, mas, conta um pouquinho para as pessoas também quem é o escritório, que vocês fazem, né, qual é o foco de vocês? Lenço Coco foi formado, então, há 15 anos atrás, quando eu me casei. Eu era advogada, a Anne foi minha colega na faculdade e ela também já estava atuando como advogada e a gente morava em Chapecó. E coincidentemente eu estava me casando e vindo para Frederico, ia ficar desempregada. E a Anne também estava passando por um processo que o pai dela tinha acabado de falecer e ela queria retornar para mais próximo da família dela. Então juntou a sede com a vontade, a fome com a vontade de comer, na verdade, né? Aham. E nós resolvemos abrir o escritório, vir para cá e encarar um desafio.
No início a gente, né, não tinha nem ideia de como seria, de que áreas que a gente iria atuar, porque era tudo novo, né, não estávamos chegando na cidade, eu não fazia a mínima ideia de como era Frederico na questão de mercado Tu profissional, não é daqui, né, Gessi? não. E aí, ok, vamos abrir o escritório. E logo que nós abrimos o escritório, a gente enfrentou um preconceito muito grande, Cananda, assim, e essa foi o nosso maior desafio, porque eu me casei com o Ivanildo é juiz do trabalho, e criou como se fosse um preconceito, um tabu, que não era a Gessiele Lorenzi Viano, era a esposa do juiz, Sim. era o juiz. E naquele momento eu e a Anne tivemos, que ter muita resiliência, muita força de vontade, muito foco, para que nós conseguíssemos nos posicionar no mercado, demonstrando que não era o juiz, que era a Gessiele e a Annelise, Hum, a Gessi e a Anne, que era o Lorenzi Coco, e não era um sobrenome, não era sim. um título. Era 2 pessoas, 2 profissionais buscando colocação no mercado, né, no mercado e Uhum. buscando mostrar a sua qualidade. E isso no início, assim, nos foi a nossa motivação. Eu acho que ele serviu como nosso gás. E foi essa a nossa essência, assim, acho que a gente o Lorenzi Coco, ele foi criado sendo desafiado. E daquele momento em diante nós, foi como se nós internalizamos aquilo, nós precisamos mostrar quem é o Lorenzi Coco. Uhum. Nós precisamos mostrar que somos nós. Mas quem somos nós, né? Então aí a gente começou a criar quem era o Lorenzi Coco, com muito estudo, muita dedicação. E aí, Cananda, eu acho que foi uma, assim, algo muito importante para mim e para Anne, porque como nós tínhamos que mostrar que éramos nós Uhum. e não éramos um sobrenome ou um juiz que estava ali, nós precisamos pessoalizar isso, nós precisamos achar uma identidade própria. A identidade Gessiane de ser, a identidade Lorenzi Coco de ser. E acho que essa identidade é o que a gente traz até aqui. E eu acredito muito que aquilo que lá no início poderia ter nos derrubado, né, nos tirado daqui a pouco do mercado competitivo, foi o que nos gerou uma forma de criar o Lorenzi Coco, uma forma de agir, uma forma de atuação, uma forma de nos posicionarmos, uma forma de olhar para o nosso cliente como único, olhar para aquela causa como única, olhar para o nosso colega que depois aos poucos, né, foi começando a ter colaboradores, colega, secretária, depois colega advogado, e entender que ele não era só uma pessoa que estava ali, não, ele era a família do Lorenzi Coco, ele era a marca, ele era nós, sabe. Acho que é mais ou menos isso, assim, o escritório. E muito legal tu trazer isso, porque, quando a gente fala sobre os desafios, os bastidores de se posicionar, tu enfrentou isso desde o marco zero, em vários aspectos, né, em vários níveis. A gente fala sobre, quando eu tô falando sobre uma marca se posicionar, a gente não tá falando só do digital, né, e isso eu sempre deixo muito claro para os meus clientes e para todo mundo, porque se posicionar é na vida. Então, se eu quero ser reconhecida como X ou Y, primeiro eu tenho que ter atitudes na minha vida que me coloquem nesse lugar, para depois eu ir para o Instagram, né. Então, quando a gente fala sobre posicionamento, não é só sobre o digital, é sobre esse posicionamento de vida. E vocês tiveram que se posicionar de forma muito firme desde o começo, né. E hoje, depois de 15 anos, como tu bem disse, o escritório hoje tem quantos colaboradores? 15, mas eu e a Anne em 17, nós somos hoje ao total. É, então o escritório começou com 2 pessoas, hoje em 17 ao todo. Hoje eu entendo e acredito que os desafios sejam muito diferentes. Isso. Quero que tu explique um pouquinho hoje como que tu percebeu, né, como tu percebe a tua trajetória desses desafios que tu bem mencionou agora, né, lá no começo, que como tu falou, eu acredito que muitas pessoas teriam desistido, porque é uma pressão que eu não consigo imaginar, assim, né, um julgamento muito grande também.
mas os desafios eles vão evoluindo, vão modificando, né. Então, como que tu vê hoje os desafios que vocês têm hoje, 2025, 15 anos depois, com uma equipe de 17 colaboradores, mediante os que vocês tinham lá no começo? Vejo hoje, Cananda, é um novo desafio. Ah, e não é fácil. Assim como não foi fácil lá no começo, assim como não foi fácil manter uma sociedade entre 2 mulheres. Sociedade por si só é difícil, Sim, né, Cananda? Falando em um pouquinho, né, entrando, sim. fugindo um pouquinho da tua pergunta, mas eu acho bem importante falar sobre Mas isso. faz parte dos desafios também. Isso. E sociedade por si só é muito difícil, Sim. muito desafiador. E entre 2 mulheres, Uhum. e imagina, entre 2 meninas mulheres, porque na época eu tinha 27 e a Anne 25. E aí, com essa cobrança todo do externo, porque profissionalmente todos nós já temos a nossa cobrança, né, de Sim. entregar o nosso melhor, de conseguirmos vencer, de conseguirmos, falando na nossa área de atuação como advogados, conseguirmos ganhar o processo, então já é uma cobrança por si só, né, atuar profissionalmente já é uma cobrança por si só. Mas aí quando vem essa cobrança do externo, é muito pior. E nós tínhamos que naquele momento vencer essa cobrança e alinhar ideias e opiniões e formas de ver não só o profissional, mas o mundo ali fora, de 2 meninas Sim. que estavam se lançando para a vida profissional. Então a gente precisou muita união, a gente teve que se unir demais. E nós precisamos entender, Cananda, e eu acho que é isso que fortaleceu eu e a Anne, que fortalece o Lorenzi Coco hoje, entender que não era sobre disputa, mas era sobre estar junto. Não era sobre competição de quem era a melhor advogada entre eu e ela. Não, era de uma ajudar a outra. Era uma dizer assim: "Não, eu não sou boa nisso". Foi reconhecer, sabe, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. "Gessi, eu não sou boa nisso. Anny, eu sou péssima nisso. Uhum. Então, tu faz isso e eu faço aquilo, ó, mas não vai ter. Tem momentos que tem que ser, tem que fazer, tá, não tenho escapatória". A Anny, por exemplo, ela não gosta de fazer audiência, e eu não gosto de fazer petição inicial. Parece, né, muito contraditório tu ouvir um advogado dizer que ele não gosta de fazer petição inicial e outro que não gosta de fazer audiência quando é a sua ferramenta de trabalho, né, sua caixa, Sim. praticamente. Mas, tá tudo certo, tu não gosta de tudo dentro da tua profissão, Exato. mas tem coisas que você tem que fazer. E hoje, ao longo, então, desses 15 anos, né, o maior desafio que eu e a Anne temos é conseguir diariamente manter esse senso de equipe com o nosso time. É que isso não se perca, é que os valores que a gente teve desde o início não morram, que eles todos os dias sejam renovados, que aquilo que foi a essência do escritório não deixa de ser a essência, e acho que esse é o nosso maior desafio hoje. É como fazer com que essa equipe, que hoje para nós é uma equipe grande, né, Sim. afinal de contas são 15 colaboradores que eu e a Anne temos que gestar, liderar, é um escritório, né, para se cuidar todos os dias, e eu e a Anne temos muito essa visão, Cananda, que hoje não é mais sobre eu e ela. Graças a Deus, né, a gente passou dessa fase, passou, conseguiu vencer aquele tabu da esposa do juiz, Sim. do juiz, do Vian, né, e conseguiu, hã, mostrar que é o Lorenzi Coco. E então hoje é como nós vamos conseguir fazer com que esse escritório continue em crescimento, continue em ascensão, mas com os valores que trouxeram ele até aqui. Isso não é fácil, Cananda. Eu até quero te fazer uma pergunta. A gente começou o nosso trabalho ali em novembro, né? Novembro do ano passado. Antes disso, antes de eu entrar para trabalhar com vocês, o posicionamento e tudo mais, porque eu sei que ele repercutiu depois em vários arestas, né? Vocês tinham, claro que esse olhar sempre existiu, né, de fazer a equipe toda estar unida e tudo mais, mas vocês tinham ferramentas ou ações para fazer com que essa para manter essa equipe ou para conseguir organizar ou gerir e tudo mais? Sim, desde o início, Cananda, como eu e a Anne, né, como eu falei, a gente começou muito despreparada,
né, para o mercado profissional e até mesmo para a parte jurídica mesmo, né, no início, Sim. recém-formado, não tirando o mérito de qualquer profissional recém-formado, mas A gente sai muito cru da faculdade. sai muito, Sim, sim. Todo né, mundo de todas as de as todas as as áreas, áreas, né. sim. Então desde o início, por isso que eu digo que aquele preconceito foi o nosso gás, como nós tínhamos que vencer aquele preconceito, nós era mais ou menos que a gente tinha que mostrar para que a gente veio, Uhum. né. E aí era uma coisa muito assim que eu dizia para Anne: "Anne, a gente não pode simplesmente começar e quebrar", né, falando numa palavra, né, empresarial que todo Sim, mundo conhece, porque o escritório hoje não deixa de ser uma empresa, a gente não pode quebrar, mas tá, como é que a gente vai fazer isso? Porque não basta só o conhecimento técnico. sim. Então, desde lá do início, eu e a Anne começamos a buscar, formação externa, além do jurídico, né, formações a gente fez o Dale Carnegie, a gente fez, cursos com a Andrea Saad e a Andrea Facchinnello, que na época elas tinham cursos aqui, fizemos muita mentoria com a Andressa Perotti, fizemos, várias mentorias, individuais, minha e dela, e a gente começou desde o início trazer a equipe para isso. Então, eu e a Anne fizemos o Dale, a gente levou alguém da equipe para fazer o Dale. Eu e a Anne fizemos o curso das Andreias, que na época era a Andrea Sade e a Andrea Facchinnello. A gente viu que era muito positivo. Ok, como é que a gente vai fazer a equipe também sair da abrir a sua caixinha de ferramentas, sabe? Ampliar a sua visão, não ficar só no Sim, jurídico, técnico. sair só do técnico, então nós levávamos eles para lá. E desde então, desde lá do início, a gente começou a criar uma forma de ajuda para que a equipe pudesse fazer. Então, vai ter um curso, né, a gente gostaria que vocês fizessem isso, nós fizemos, ou vamos todos da equipe e o escritório custeia tudo. E até hoje a gente faz isso, Canana, né, a gente entende que para a equipe conseguir estar bem, a gente precisa investir nessa equipe. E aí a gente precisou também quebrar uma linha de raciocínio que a gente tinha inicial, que era: "Meu Deus, mas eu vou qualificar tanto um profissional e daqui a pouco ele vai sair, vai ser meu concorrente". Ótimo, se ele tiver melhor ali no mercado, ali fora, se ele se sentir que lá, né, que ele não faz mais parte desse time, que essa família, como nós chamamos hoje, a família Lorenzi Coco não é mais a família dele, tá tudo bem. Mas o que importa é que enquanto ele esteve no escritório, ele fez parte dessa família, e essa família cresceu junto. Ele cresceu, mas o escritório também cresceu muito com aquilo que ele entregou para o escritório. Ah, o que o escritório ganhou com o tempo que ele esteve ali, com a mão de obra dele, foi muito mais do que talvez ele ganhou, né, Sim. enfim, essa troca. E aí até hoje a gente continua fazendo isso. Agora essa semana a gente contratou uma professora de redação para toda a equipe, porque nós entendemos que a nossa fala, a nossa escrita, né, a nossa principal ferramenta enquanto advogado, e que isso a gente precisa, né, dar uma renovada, dar uma relembrada. Entraram colegas novos, então essa professora vai trabalhar com toda a equipe, o escritório vai custear todas essas despesas para a equipe toda, porque é isso, é aprimorar, é lapidar quem está contigo. E não adianta, eu acho, eu e a Anne podemos estar erradas, Cananda, mas o que nós pensamos é que não adianta só eu e a Anne nos lapidarmos. Sim. Nós não vamos dar conta mais do Lorenzo e Coco sozinho. E se nós não lapidar, não trazermos todos com nós, não vai mais manter a mesma marca. Vai ficar uma coisa capenga de um lado, né. Isso. Então, hoje o nosso maior desafio é qualificar todo mundo, manter aquilo que é a essência do escritório, gestar tudo isso, liderar, cuidar quando qualquer picuinha começa a acontecer, qualquer situaçãozinha, cortar na raiz, Sim. não deixar que nada se dissemine, a laranja podre, né, que a gente diz que não aconteça nenhum tipo de laranja, e não é fácil, cara. Sim, eu imagino. Eu tenho a gente tem uma equipe aqui muito menor e mesmo assim a gente
consegue ver todos os desafios, porque quando a gente lida com um público direto que tem expectativas, que tem, no caso de vocês, principalmente, né, a área trabalhista e previdenciária vai mexer com a vida da pessoa, com o futuro daquela pessoa, né? Não é à toa que isso está no propósito de vocês também, né? É, é bem como tu falou, a gente já se cobra demais. Só que vocês hoje estão no nível que, se depender só de vocês duas, as coisas não vão funcionar. Porque já é muito maior do que só a G, Ciane, as meninas que abriram o escritório, né? E eu que venho acompanhando isso, eu fico muito feliz de ver esse olhar de vocês para o escritório. Não só porque eu acompanho de perto, mas na tua fala também, porque independente de ser certo ou errado, eu acho que não existe certo ou errado, é certo e errado para nós, né, não para os outros, mas eu acredito fielmente que o que diferencia empresas e negócios que realmente prosperam, que realmente duram, né, como tu bem falou, não dá para começar e quebrar. Como é que vai durar? É esse olhar. É esse entendimento de que um colaborador que tu tem ali dentro, 2, 3, não importa quantos, primeiro começa com a gente, né, mas depois que a gente foi, como é que a gente olha para essas pessoas e capacita, melhora, dá ferramentas para que essas pessoas tenham um trabalho tão bom quanto o nosso, se não melhor muitas vezes, né, porque a gente contrata as pessoas muitas vezes porque elas são melhores do que a gente naquilo Uhum. ali para fazer as coisas fluírem, né. Então eu tenho plena, convicção de que isso é um grande diferencial de vocês também. Esse olhar que vocês têm para toda a equipe, é uma equipe grande, né, se tratando de um escritório de advocacia, é uma equipe grande, são muitas pessoas e várias faixas etárias diferentes, vários mundos diferentes, né. Eu falava com uma convidada esse dia sobre as gerações, várias gerações diferentes também ali, e o olhar que vocês têm hoje para essas pessoas, de estar sempre investindo nelas, com certeza é o que faz com que vocês mantenham a essência viva, né. Mantenham essa ideia, esse posicionamento, a essência do Lorenzo& Coco fazer perdurar, né. Porque eu sempre falo, e a gente falava também, um escritório ele não pode só depender, um escritório é uma empresa, né, não pode só depender de tu e da Anne, não pode só depender do dono. Se um dia tu não tá aqui, se a Anne não tá aqui, todo mundo tem que manter a mesma linha, mesma essência, a gente não pode se perder no meio do caminho, Exato. né, não dá pra eu atender um funcionário, eu atender um cliente de uma forma, outra pessoa atender de outra, e assim parecer que tá tudo perdido ali, né. E eu acredito, Cananda, só te interrompendo, eu acredito muito que todo profissional que estiver numa empresa se sentindo valorizado, ele vai cuidar daquela empresa como se fosse como se fosse dele, né. Então é isso que eu e a Anne tentamos trazer para dentro da equipe, porque como eu e a Anne tivemos que vencer tudo isso lá no início, e como a gente quis ter uma remuneração diferente, não só profissionalmente, mas também financeiramente, ter resultados, né, na nossa vida positivos, a gente entende quanto faz, sabe, diferença para quem está ali trabalhando. Então, a gente cria no escritório formas e oportunidades para que todos possam crescer. E a nossa maior, às vezes é meio até estranho isso, mas o que nós batemos muito em cima da tecla com os nossos colegas é que o escritório é de todos eles e que todos eles têm que ter a remuneração, o salário deles, apenas como uma segurança mensal. Tipo, eu tenho, né, uma remuneração fixa, mas ela é a minha segurança. Mas não é isso que vai fazer eles crescerem na vida. Não é isso que tem que ser o foco deles, não é isso que tem que ser o objetivo, e é isso que o escritório quer que eles entendam, que eles precisam olhar além da remuneração deles, porque se eles olharem além da remuneração deles, eles vão ganhar mais, eles vão crescer mais, eles vão ter maiores resultados, e esses resultados vão para eles, vão para o escritório, vai para toda a fatia do bolo, Sim. né, vai para todo o bolo e vai para todas as fatias que, né, que comem desse bolo. Então, uma das coisas que eu e a Anne, desde o início, desde os primórdios, Anne, desde o primeiro colaborador que entrou no escritório, a gente sempre despertou neles isso. Não tenham o salário de vocês como a segurança. Como objetivo principal. Não, esquece. Não é sobre ele.
Vocês são advogados, isso eu acho que não é só sobre escritório, é sobre qualquer empresa. Se você é o dono de uma empresa, e a gente trabalha muito isso com eles, se vocês hoje saírem aqui do escritório e vocês forem abrir as portas de um escritório para vocês, o que que vocês precisam fazer para se manter no mercado profissional? É sobre isso. E é isso que eu e a Anne despertamos neles. Se o escritório fosse de vocês, o que que vocês teriam que fazer para se manter no mercado profissional e um mercado competitivo e com resultados positivos? Quando a gente consegue fazer eles entender isso, Cananda, e quando a gente consegue, eu acho que fazer qualquer colaborador, qualquer empresa, quando conseguir despertar isso dentro deles, fica mais fácil. Já é difícil gerenciar, mas daí fica mais fácil. E quando a empresa cria oportunidades, não tem problema você ter os teus clientes, traga eles aqui para dentro do escritório, eles são teus clientes, você vai ganhar, você tem tua participação, você tem, a gente cria N formas, participação em honorários, participação nos processos, enfim, bonificação, gratificação. A gente cria N formas para que o salário seja a coisa mais irrisória que eles possam ter na remuneração deles. Sim. E aí motiva. Com certeza absoluta. Esse olhar que tu trouxe aqui de falar, a gente não vê eles como concorrentes, isso para mim é o limiar muito que separa realmente, porque eu conheço muitas empresas de vários, setores diferentes, e não só de clientes, mas de amigos, né, conhecidos, a gente acaba entrando nesse mundo de empreendedorismo, e esse ponto é crucial, crucial para que vocês tenham crescido quanto vocês cresceram, estão onde estão hoje e com certeza vão continuar crescendo, é não ver essa pessoa que está ali junto contigo, porque ela é um colega teu, ela é formada na mesma área, ela pode aprender contigo e virar as costas e abrir o escritório dela, mas não ver essa pessoa como um concorrente, porque se tu olha para essa pessoa como um concorrente, é só tu que sai perdendo. Porque tu deixa de alimentar aquela pessoa com conhecimento, com possibilidades, com remunerações e etcétera, é fato que essa pessoa vai render menos, vai produzir menos, vai conseguir menos, vai ter menos Vai resultado. entregar menos. Exatamente. Então, esse olhar de vocês é primordial. E que interessante, né, Gessi, porque eu falava antes com uma convidada psicóloga, tudo que a gente faz na nossa vida reflete na forma como a gente trabalha, né. Então, provavelmente, como tu falou, essas dificuldades que vocês passaram ali no início, foram a escola de vocês para todas essas decisões que vocês têm hoje. E teve mais uma coisa, Cananda, que lá no início, porque no início aquela era a nossa dor. Sim. Se era uma dor muito grande. Foi muito dolorido, sabe, essa questão nossa, assim, no início, sabe, enquanto marca, enquanto profissional, né, doeu demais aquilo. E essa nossa dor, hoje é o nosso lema. É aquilo que a gente leva para dentro do escritório, tanto que hoje, dentro do Lorenzi Coco, o lema de todo e qualquer atendimento, e que a gente bate com a equipe em todas as reuniões de alinhamento, todas as reuniões de aperfeiçoamento, enfim, é olhar para a dor do cliente. Qual é a dor do cliente? Todos nós temos uma dor, Cananda. Quando você busca um advogado, É porque tu tá com problema. e tu já sabe qual é o teu problema. Sim. Tu já sabe, se tu buscou o advogado, tu vai chegar no advogado e tu sabe o que que tá doendo, o que que tá latejando lá dentro. Então, se nós, enquanto advogados, não olharmos para aquilo que tá doendo e só olharmos para o direito, nós podemos até ter um sucesso e ganhar o processo dele. Mas não é sobre ganhar ou perder. É sobre resolver, é sobre cuidar do que está gritando ali dentro, do que está sangrando ali dentro. E nós temos no escritório, Cananda, muitos processos que a gente não ganhou. Não teve o resultado positivo, não teve uma sentença de procedência. Essa semana mesmo, eu fiz uma sustentação oral que eu tenho um sentimento de injustiça naquele processo gigante. Mas às vezes você pode fazer tudo, você não vai conseguir, né, não diz, não é você que julga, Sim. mas eu tenho certeza
que independente da procedência ou da improcedência, aquele cliente, eu tenho certeza que a dor dele foi acolhida. Hum. Eu tenho certeza que se hoje qualquer pessoa falar com aquele cliente, ele vai dizer: "Eu não ganhei o processo", ou não, ele teve parcial procedência, não tivemos total, mas ele teve parcial procedência, mas o ponto crucial que nós não ganhamos. Sim, Mas eu tenho certeza que ele teve um acolhimento e ele vai dizer: "Não, eu entendi, sim. está ok". E Então acho que é isso, sabe, Canadá. até porque, né, Gessi, como tu bem disse, principalmente no direito, tecnicamente falando, tu pode dar o teu melhor, tu pode ser tecnicamente perfeita, não é tu que julga no final. Então, é algo que se tu olha só para isso, só para o ganhar ou perder, deu certo, deu errado, tu fica num superficial e que tá, tem pessoas que são assim, tem empresas que olham para isso e tá tudo certo, né, não é, mas eu a minha forma de ver o trabalho e que eu conheço de vocês também, esse olhar para o humano, para a dor, para a pessoa, por que aquela pessoa está passando, porque a pessoa sempre vai procurar um profissional e não só direito, mas todo mundo, mas principalmente direito quando ela está com um problema. Uhum. Então ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida, ela quer ser sentir que tem alguém ali que não quer só os honorários dela ou que cobrar o valor dela, né. Eu sempre falo isso com as minhas clientes que são advogadas, e quando a gente fala eu já tive experiência, não eu, mas a minha família já teve experiência com outros profissionais, e isso pesa muito no final. O olhar que o profissional tem para ti ou não, como ele lida com a situação ali ou não, independente se dá certo ou dá errado, né, mas como que aquilo ali aconteceu. E tu sabe, Cananda, que no direito nós temos uma pirâmide, que ela pode ser usada para qualquer, empresa, né, para qualquer mercado, mas que nós usamos muito no escritório, e que eu olhava para aquela pirâmide e eu dizia assim: "Não, no Lorenzo e Coco isso eu não aceito essa pirâmide", sabe, era algo que eu e a Anne não aceitávamos. Que ela é uma pirâmide assim, tipo, tu tem a pirâmide, então, quando o cliente chega no teu escritório: você é o melhor advogado do mundo. Nossa, você é o que já ganhou todas as causas, você é maravilhoso, não sei o quê". No decorrer do processo, você passa a não ser mais o melhor do mundo, você é o melhor do Brasil. Depois você é o melhor do teu estado. E aí, você ganhou a causa. Nossa, então, meu Deus do céu, você agora já, né, Uhum. tá, é excelente de novo. Aí começa a demorar todo o processo, porque vai para execução, fase recursal e tal, e daí você começa a cair. Cair porque tá demorando para receber, você não consegue ter o resultado nas mãos daquilo que você teve de ganho de causa, e aí começa a frustrar o cliente. Então lá e quando chega daí e essa demora toda vai esfriando, esfriando, esfriando a relação, chega lá no final, é a hora de cobrar os honorários, então agora não fez mais do que a tua obrigação. E existe essa pirâmide e a gente olhava para ela no início e eu dizia para a Anne assim: "Eu não quero que seja essa pirâmide, Anne". Tu lembra do nome? "Ai, eu Fiquei não curiosa lembro, agora. não lembro, mas eu Aham. vou te mandar". E o meu esposo, né, como ele é da área do direito, ele dizia assim para mim: "Não crie expectativa, aprenda", o meu esposo é juiz, então ele é bem mais objetivo, ele dizia: "Aprenda que do cliente tu só vai ficar com o dinheiro no final". Uhum. E eu dizia: "Eu não aceito, não aceito, não aceito, não quero, não quero, não quero isso me frustra enquanto ser humano". E aí, eu e a Anne começamos a pensar: "Tá, mas se a gente não aceita isso, se não é isso que nós queremos, se essa pirâmide a gente não quer que ela seja aplicada dentro do Lourenço e Coco, o que que a gente vai fazer?". E aí foi esse a nossa motivação para trazer o olhar humanizado. E isso foi com que fez o diferencial. Aquela pirâmide que é muito utilizada e aquela frase que não, né, principalmente na área jurídica é muito utilizada, que é: "Do cliente você só fica no final com os honorários". Aham. Foi o que também nos serviu de motivação para dizer: "Não, no Lorenzo e Coco não. Essa pirâmide a gente não quer que seja aplicada". E é isso então que fez com que desde lá do início eu e a Anne tivéssemos então esse olhar humanizado, e que é uma essência da nossa marca, e que a gente, né, independente de hoje com 15
quiçá, se Deus assim quiser, no futuro com 20, 30, 40, não sei, ou com 15, mas, né, mantendo o que a gente tem hoje, eu não sei o que Deus vai querer, né? O futuro é uma incógnita, eu sei do hoje. Mas independente de nós estarmos no futuro com 15, com 10, com 30, ou voltarmos lá para ser só eu e a Anne, né? Não sei. Sim, Um dia, tomara que não, mas que não se percam isso, que sim. não se percam esses valores, que não se perca essa essência de olhar para a dor é fazer um atendimento humanizado, é você cuidar, e quando você cuida, eu gosto muito de usar aquela palavra que é do, agora me deu um branco, Cananda, mas é pertencimento, Uhum. né? Pertencer é você cuidar do todo, né, é você trazer para dentro de você, e quando você traz para dentro de ti, é diferente. Gessy, agora eu quero, alinhar um pouco essa tua fala com o momento onde a gente se conheceu no ano passado, né. As meninas me procuraram já com 14 anos de história, né, já com uma marca consolidada, já tinha acho que 11 colaboradores na época, Isso. né, vocês cresceram esse ano bastante, mas vocês já tinham essa estrutura. O que levou vocês a procurarem por esse serviço de posicionamento, que claro, depois a gente foi entrando mais a fundo em autoconhecimento também e tudo mais, mas tendo essa história longa já, estando consolidada assim no mercado, porque vocês já têm, né, a empresa. O que que levou vocês a olhar para esse lado ali no ano passado? Então, Cananda, acho que a gente no início eu e a Anne focamos muito, né, em cuidar da empresa, em tudo isso que eu trouxe para você até aqui, e eu e a Anne fomos muito sempre, como é que eu posso dizer? A gente foi sempre muito fechada, né, no nosso mundo, né, então, maternidade, família, casa e, além disso, trabalho, Sim. né. Então, a gente não era muito de se expor, né, nem eu nem a Anne não somos muitos de exposição em redes sociais e tudo mais, porém, com o crescimento da equipe, com o momento que o escritório está vivendo, que é um momento de transição para a sede nova do escritório, o ano que vem, se tudo der certo e Verdade. dará, nós estaremos, né, na nossa sede do escritório, a primeira sede do Lorenzi Coco própria, né, porque até então a gente tem, aluguel. Chegou o momento de nós olharmos para essa questão mais digital, né, para essa questão mais de redes, e aí precisava ter alguém bom, né, alguém que cuidasse disso. E aí, Canana, eu preciso te dar, né, nesse podcast um elogio, porque isso que o Lorenzi Coco tem, você tem. Porque desde o primeiro contato que a gente teve contigo, você entregou sempre muito mais do que o contrato, muito mais do que lá só olhar para a questão da mídia. Não, você primeiro nos trouxe toda a questão de posicionamento, de arquétipos, toda essa questão que não veio primeiro só para mim e para a Anne, depois para a equipe, e isso trouxe muita mais vida, isso trouxe muito mais: "Ok, a pessoa é assim porque ela é assim, tá no DNA dela, eu não posso mudar isso". Então, ficou muito mais claro para o Lorenzi Coco, pra Annelise, pra Gessiele, para os colegas, né, muito sobre funcionamento, foi muito bacana, assim. E aí, esse contato inicial lá contigo fez com que esse ano o escritório, ok, tipo, foi como se ligou uma chavezinha, assim, de alguns pontos que não estavam ainda acesos, e aí, ok, então nós temos que mudar, dar uma virada de chave. Vamos virar não só na questão digital, vamos virar também na questão, a questão de mídia, de redes sociais, mas de imagem, de nos posicionar. E aí, isso fez com que nós também olhássemos para dentro da equipe, e para as habilidades de cada um. E quando a gente olhou para as habilidades de cada um, a gente viu: "Ok, nós precisamos de mais gente". E nós crescemos. E foi um crescimento até exponencial, dá para se dizer assim, Sim. né, dentro da equipe, mas dá, porque a gente Claro. contratou 5 novos colaboradores, e infelizmente perdemos uma, né, a Tainá, com 1 mês, que depois foi, né, reorganizado, né, o papel dela.
Mas foi 5 novos colaboradores em 6 meses que a gente contratou, e que precisava já ter sido contratado antes, né, que veio com isso, com o teu trabalho, com esse olhar que você também tem, de eu não ir lá e só olhar: "Ok, vocês estão me contratando para mídia? Então eu vou fazer só isso". É, eu ia até falar assim, fiquei até emocionada aqui, porque o meu trabalho, ele vai muito além, estava falando antes com outra convidada, o meu trabalho vai muito além só do digital, e deve ter sido até engraçado, vocês me chamaram para falar sobre rede social e a gente saiu fazendo posicionamento, arquétipo. Não, até a gente, mudou até o projeto do escritório. Sim. Então isso está muito além, é sobre isso, Cananda. E eu acho que os profissionais que conseguirem olhar para isso, vão ser os profissionais que no futuro vão conseguir se destacar. Porque, vamos falar sinceramente, o ChatGPT consegue analisar uma situação, ele consegue analisar, daqui a pouco até criar lá para você alguma coisa, Uhum. né, para publicação. Mas ele consegue olhar lá dentro da tua dor, esse contato humano, o chat tem, não Não. tem. Eu sempre falo, a gente usa o chat, todo mundo hoje, né, eu acho engraçado que as minhas clientes, assim, de 50 a mais, até elas estão usando o chat, assim, do jeito eu acho engraçado. E eu falo assim: "Tu pode ter o melhor prompt que tem, tu pode comprar, gastar dinheiro comprando, ai, agora tá bastante na moda essas coisas de: "Ai, compra como é que eles chamam? O gestor que vai criar não sei o que ali", tá. Pode ser o melhor do mundo, nunca vai substituir um olhar humano, nunca. Porque se eu tivesse feito o posicionamento de vocês jogando todo no chat GPT e só apresentado, não ia ter sido a mesma coisa. Nunca, Porque eu jamais. preciso ter conversas com vocês, eu preciso entender vocês duas como indivíduos separados e como indivíduos juntos, para daí eu entender como que eu transmito isso com a essência de vocês. E o chat GPT ele não entende essência. Porque nós não podemos esquecer, Cananda, eu acho que a máquina é fria. Sim, Deus criou o ser humano, sim, nós não podemos pensar que uma criação divina pode ser substituído por uma ferramenta mecânica. sim. As ferramentas vieram para nos ajudar, para Sim, agregar, agilizar para muitas vezes. agilizar, mas não para substituir. Não, jamais. E aí quando a gente fez todo o trabalho ali, né, de posicionamento, eu cheguei em casa um dia e falei com ela, falei assim: "Meu Deus, as meninas devem ter ficado apavorada, porque eu vou mexer até no projeto de arquitetura delas, a arquiteta vai me odiar". Pelo contrário, foi muito engraçado, porque eu tinha tido indicação tua, né, e aí eu tinha falado para a Anne, e a Anne: "Será? Eu vou ter que falar com isso com a Anne Vamos semana que vem. será? Tá, vamos fazer uma reunião". E aí foi muito engraçado, vou compartilhar isso contigo, porque daí foi, né, nós fizemos o primeiro atendimento, e no primeiro atendimento, você saiu porta fora, e a Anne disse: "Ela é fenomenal". E você é fenomenal, Cananda, assim, ó, eu acho que todas as empresas deveriam ter uma Cananda, É. que olhasse para essa questão do posicionamento, mas muito além do posicionamento em si, né, que olhassem para a marca toda, porque acho que é olhar para a marca. Sim. Quando tu olha para a marca, tu olha para tanta coisa, né, que tá nessa marca. Nossa, e foi um diferencial muito Até importante porque, para né, nós. se a gente vai começar a trabalhar as redes sociais agora. Agora, nem começamos. Nem começamos. De novembro para cá, a gente passou por vários processos e aí a gente fez, elas me contrataram para fazer falas com a equipe também, então foi um olhar muito para dentro, né. Nossa. Foi um olhar muito para dentro de vocês, da equipe, entender os movimentos que aconteciam, claro, com as ferramentas que eu utilizo, né, com as ferramentas que eu aplico, mas o meu trabalho, eu nunca quis que o meu trabalho também, assim como vocês, porque o arquétipo do Lorenzo e Coco é o mago, assim como a Anne e a Jessie também têm um arquétipo ali, e eu também tenho. Então acho que isso a gente e conecta a gente em vários níveis, né. Eu nunca quis que o meu trabalho fosse só: "Ah, vocês estão me contratando para fazer esse posicionamento, então eu vou fazer, vamos fazer 3 reuniões, 4, 5, seja lá, e eu entrego". Não, eu sempre quis trazer a essência, porque para mim, Jessie, não faz sentido nenhum eu criar um posicionamento que eu não sei se o que tu tá me falando aqui é verdade ou não. Porque se eu vou criar um posicionamento sem entender quem vocês são, eu parto do pressuposto de que eu preciso acreditar em tudo que vocês estão me falando. E aí não flui. E aí não flui, Não flui. porque
principalmente, pode ser que vocês duas, no caso, sócias, né? A gente tava falando da dificuldade de sociedade. Se vocês estão desalinhadas em algum momento, eu não vou saber se isso é verdade ou se é mentira, o que vocês estão me falando. E não que vocês queiram mentir, ou que qualquer pessoa queira mentir, mas muitas vezes a gente acha que quer uma coisa, ou a gente acha que tem que ser de uma forma, quando na verdade não é bem isso que vai conectar a gente. Então, eu nunca quis que o meu trabalho fosse só entregar uma plataforma de marca. Eu sempre quis que ele impactasse mais profundamente, seja numa forma como tu vai se autoavaliar, seja numa forma como tu vai avaliar a tua relação com a tua sócia, seja na forma como tu vai olhar para a tua equipe. E assim, Gessi, até já falei isso para vocês, mas trago esse feedback de novo. Vocês não têm noção a felicidade que eu tenho de ver tudo que vocês estão construindo. Por mais que a gente nem começou o Instagram, esse podcast é para isso, é para mostrar que o digital, ele é a ponta do iceberg. Tem um mundo de coisas por trás que precisam acontecer. E eu fico muito, 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 assim, ó, feliz de verdade de ver que vocês, como proprietárias, como pessoas, estão olhando para o trabalho que a gente fez e implementando de uma forma ou de outra ações em benefício de vocês. Seja dos colaboradores, seja de vocês como sócios, seja de vocês como pessoas, porque quando a gente falava sobre a posição de cada pessoa na equipe, né? Quando a gente tem pessoas nos lugares certos, o fardo, o peso, as exigências de vocês também diminuem. Se eu tenho as pessoas certas fazendo as coisas certas, né? Voltando lá para o DISC, né? Já falei aqui várias vezes, o DISC é uma ferramenta que eu uso para a gente conseguir entender também as combinações, como é que cada pessoa se coloca no trabalho. Se eu tenho uma pessoa influente, sentada lá, fazendo operacional sem falar com ninguém, eu estou perdendo o potencial de um comunicador muito bom, que poderia estar falando com o meu cliente. E o contrário também é verdade. Se eu forço uma pessoa que é um conforme falar com as pessoas, eu estou fazendo aquela pessoa sofrer sem ela, nem ela sabe, nem eu sei, e eu estou perdendo o potencial, que eu poderia inverter a ordem e as coisas fluírem muito mais. E aí, às vezes, aquele conforme vai atender um cliente e não dá o resultado que era para dar, e tu fala assim: "Como que você não conseguiu?" Ele não vai Não. conseguir, para ele é sofrido, é Sim. doloroso. E nossa, e aí o DISC e os arquétipos, nossa, foi uma virada de chave. Foi, né? Facilitou muito, Cananda, muito, muito, muito. Acho que todas as empresas deveriam ter essas ferramentas, saber a grandeza que elas têm. Não é um teste, não, vai muito além. Aliás, se você fizer o teste e não colocar na prática, é um Não, teste. exatamente, é um teste. Teste. É. Por isso que eu fico muito feliz por vocês e ver vocês. A gente fez, no mês passado, semana passada, a gente fez mais uma conversa com a equipe, né, com esses novos que entraram agora, para falar sobre os arquétipos e disques deles e tudo mais. Eu fico muito feliz de ver esse movimento de vocês, porque isso é coerente com tudo que tu falou até agora. Se vocês se preocupam com os colaboradores, se vocês querem desenvolver essas pessoas, se vocês querem que elas sejam o melhor delas, para que elas deem o melhor para vocês, o que vocês fazem de investir, seja num teste de arquétipo, seja num DISC, seja um profissional de escrita e oratória, seja numa análise de estilo, que eu sei que vocês fizeram também, tudo isso é para potencializar eles enquanto indivíduos. É claro que vocês têm o benefício também, né, porque vocês acabam conseguindo fazer movimentações dentro da empresa, mas isso é para movimentar eles, para benefício deles e benefício para vocês. Todo mundo sai ganhando no final das contas, né. E isso me deixa muito feliz, porque, bem como tu disse, se tu só fizer ali o teste e: "Ah, tá, legal, descobri que o meu arquétipo aqui é o inocente". É, então tá. E não tomar uma atitude em relação a isso, ou: "Ah, eu descobri que eu sou, que toda a minha equipe é conforme, toda a minha equipe é conforme". Se tu não movimentar isso e trazer outras pessoas diferentes, tu vai ter dificuldade. Tu vai ter parece que as coisas vão demorar para andar, então tu precisa de um equilíbrio. E hoje vocês sentem que a equipe que vocês estão construindo, né, porque está sempre em construção, né, mas com essas novas pessoas que entraram, vocês sentem que estão mais encaixadas, que estão mais, organizadas? Nós temos, Canana, no escritório, assim, algo que deixa eu e a Anne muito feliz. A gente não tem rotatividade de colegas. Uhum. Tanto que a Jaque faz 14 anos no escritório, o Matheus faz 12, se eu não me engano, o Gabi faz 9, sabe assim, é toda uma equipe, né, Bastante tempo. que vem crescendo junto com o escritório.
E aí a nossa preocupação era com quem estava entrando, né, que tivesse esse mesmo sentimento e que tá tudo bem, se em algum momento aquilo que eu já falei, se em algum momento qualquer um deles achar que: "Ok, não é mais o meu lugar aqui", tá tudo bem, né, você vai melhor para ti, vai ser feliz, você tem que ser feliz, nós temos uma vida só. Nós não temos oportunidade de vir 2 vidas nesse mesmo corpo, com as mesmas pessoas, quiçá Deus nos desse essa oportunidade, né, Cananda, de você vir 2 vezes Cananda, das 2 vezes mas não vai ter, esquece. É. Então você não tem que ficar preso a nada, nem a ninguém, nem a lugar nenhum. Então é isso que eu e a Anne temos muito consciente. Mas respondendo a tua pergunta, sim, né, ou como começaram a vir colegas novos, a gente conseguiu com essa informação, com esse conhecimento, ajustar dentro de cada equipe. Hoje nós atuamos no trabalhista, empregado e empregador, né, empresário e trabalhador. Trabalhamos na parte empresarial, na parte preventiva também, né, para os empresários. Trabalhamos no cível, em algumas áreas do cível, não em todos os segmentos do cível, e trabalhamos no previdenciário. E com isso, a gente conseguiu, Cananda, organizar os colegas dentro de cada equipe. Foi muito bacana para isso. Então, precisávamos contratar mais alguém para o previdenciário. Qual vai ser o perfil que a gente vai buscar para o previdenciário agora? Contratamos para a equipe do trabalhista, né? Nós estamos em 9, 10, 9 ou 10 no trabalhista. O que está faltando dentro do trabalhista? Tá faltando alguém, né, com mais comunicação para facilitar na audiência. E aí entra lá no início, né, que é aquilo, tipo, quando você entende o teu DISC e o teu arquétipo, você entende por que que é tão sofrido para a Annelise fazer audiência, e por que é tão difícil para a Jessie fazer uma petição inicial. Sim. Tá no DNA isso, é doloroso. Então, aí quando a gente já como nós já temos hoje a possibilidade de ter uma equipe maior, né, é possível então conciliar, né, as habilidades de cada um dentro do DISC de cada um, dentro do arquétipo de cada um, naquilo que cada um consegue dar o seu melhor. E isso, Deus, minha amiga, é não tem, Parece que abre um mundo novo, né? é a água e o vinho, o antes e o depois. Não Eu tem tenho uma como. cliente que ela brinca, é o antes Cananda e o depois Cananda. Exato. É isso mesmo, exatamente. Mas eu sou só o meio condutor para levar as ferramentas, né, porque, tudo que eu trouxe para vocês já existia. Claro, eu tenho a minha forma de trazer isso para vocês, que é meu, é único, é pessoal, mas eu gosto muito desse olhar, eu gosto muito de trabalhar dessa forma, porque eu acredito exatamente nisso, né. E aí, falando até do arquétipo do mago de vocês, tudo que tu falou até agora é extremamente coerente com o arquétipo do mago, que a Lorenzi e Coco representa e que vocês também têm, cada uma, que é até a parte do vamos desenvolver esses profissionais para que, se eles quiserem seguir a vida deles, eles sigam de outra forma. É exatamente isso. Então eu fico tão feliz, não é à toa que aqui na minha parede tem a palavra coerência bem grande ali, porque para mim isso é uma coisa que é uma estrutura tão sólida que é muito difícil isso romper, é muito difícil isso, ser afetado, é muito difícil quando tu tem essa coerência entre a tua fala e as tuas ações, tu tem um caminho muito claro. Agora o digital, que é o que a gente vai começar, é o detalhe pra gente mostrar tudo isso que vocês estão fazendo. E tu sabe, Canana, que o digital, ele até ele assusta um pouco eu e a Anne, né, nós já conversamos contigo sobre isso, porque parece que quando você está dentro do teu mundo, é como se você criasse uma capa de proteção. E quando você, né, acaba se expondo mais, tem um olhar positivo e tem um olhar negativo, né? Eu não posso gerenciar a forma como as pessoas né, vão olhar o nosso podcast, algumas vão olhar com um olhar positivo, outras com um olhar de crítica, e tá tudo bem. Né, tá tudo bem, talvez às vezes até dentro do momento daquela pessoa tá tudo bem, Sim. mas isso assusta um pouco, sabe? E foi por isso que eu e a Anne acabamos, né, 15 anos e agora estão indo para isso, Gessi, sim, porque a gente queria ter uma segurança antes dessa exposição, né, e ter uma exposição segura. Sim.
E aí não é qualquer pessoa, não é qualquer profissional que também faz isso. Então hoje nós nos sentimos seguras contigo, e é um novo passo no Lorenzi Coco, assim como tantos outros passos que foram dados, né, desde o início. É necessário, Sim. vir para o mundo digital é necessário, né, já passou da hora, digamos assim. Mas eu acho que não, Mas nunca é acho que é a tarde. hora certa, É. acho que é a hora certa, né. E é um momento diferente, assim, e vamos lá. E como tu disse, vocês agora estão mais preparadas, isso é o principal, porque senão muitos atropelos acontecem no caminho, muitas frustrações acontecem no caminho, muitos dificuldades que não precisavam existir, né. Então quando a gente elimina essas coisas que podem atrapalhar, aí flui com muito mais facilidade. E com certeza vocês estão aqui comigo que estou aqui para facilitar tudo isso para vocês. Gessi, agora para a gente finalizar o podcast, tá na hora, né? Geice, então agora para a gente finalizar o podcast, eu queria que tu pudesse dar um conselho para quem está ouvindo a gente aqui, para empreendedores. Não importa o tamanho, se a pessoa está começando, se a pessoa está, enfim. Eu queria que tu desse um conselho baseado na tua experiência e no que tu sente que é necessário para uma empresa estar sólida, estar crescendo, estar construindo. Porque a gente sabe que tem muitos empreendedores que vão assistir e que vão estar em várias fases da vida, em vários momentos. Eu queria que tu trouxesse toda essa tua bagagem para dar um conselho de vida para essas pessoas. Nossa, é difícil, né. Bom, eu acho que conselho, eu acho que eu vou falar um pouquinho com a minha alma, Cananda, né, talvez aquilo que serve para mim não serve para o outro, mas eu acho que se puder servir de exemplo para alguém, para algum empresário, para algum empreendedor, para alguma mulher, né, como eu sou mulher, eu acho que o principal é acreditar. É você acreditar em si mesmo. É você saber que você consegue, que você pode criar superar as barreiras, que você pode quebrar os tabus que imporem em ti, que você com ética, com seriedade, com amor, dando o teu melhor, com comprometimento. Eu acho que não adianta, as pessoas às vezes acham que: "Ah, vou crescer pisando em cima do outro". Não, sabe, eu acho que não é sobre isso, é sobre você valorizar o outro, respeitar o outro. Então, acho que qualquer empresa, seja em qual patamar ela estiver, seja um empresário individual, um microempreendedor, seja uma empresa de pequeno, médio, grande porte, eu acho que o que ela precisa primeiro acreditar. Acreditar que ela pode, que ela consegue, que, eu tenho uma meta, ok, então você pode bater aquela meta. Eu vou criar uma meta para minha empresa, ok, é uma meta possível, é uma meta alcançável. Pensa, pondera, se sim, ok, lança, mas dê ferramentas para os teus colaboradores. O que eu vejo hoje muito nos empresários, até nossos clientes no escritório, o empregado só tem que me entregar. Só tem que me entregar, me entregar, me entregar, e aí o empregado está lá frustrado, o empregado está lá só fazendo pelo salário do final do mês, o empregado está lá sem nenhuma motivação para aquilo. Motive. Não sei como, daqui a pouco coloca uma bonificação. Olha, eu vou criar uma meta. Quem bater essa meta, coloca uma bonificação, mas não de R$ 100. Coloca uma bonificação de R$ 1.000. Mas eu não tenho nem para mim ainda R$ 1.000. Primeiro invista na tua empresa. Primeiro invista na tua empresa, depois você vai investir em você. O que eu vejo muito dos empresários e que no meu ponto de vista é um grande erro, Cananda, a empresa está começando a engatinhar, está começando a dar os primeiros passos. Ok, conseguiu levantar, está em pé. Mas ainda está em pé, né, porque pode cair, vai dar um primeiro passo e aí eles vão lá e já investem neles. Hum. Compra um melhor carro, vão para financiamento, compra uma melhor calma, primeiro investe na tua empresa, primeiro investe em ti, primeiro investe dentro da tua equipe.
essa equipe vai te gerar mais possibilidades, essa empresa vai te gerar mais condições, essa empresa vai gerar mais oportunidades, não só para você, mas aí sim, para todos que estão ali, para tua família. Eu assisti, né, eu gosto muito de ouvir podcast de empresários, e eu ouvi uma vez que ele disse assim que uma vez ele conversou com um empresário que tinha lançado uma meta na empresa dele. E um grande empresário, empresário de multinacional. E ele colocou que aquele que conseguisse bater aquela meta, ele iria dar uma casa pro funcionário que conseguisse. E daí diz que ele falou: "Uau, uma casa? Mas isso e a meta era muito alta, era inatingível". E ele falou: "Não, não é inatingível. Eu coloquei uma casa para o primeiro lugar. Quem se desafiar vai ganhar a casa. E se ele conseguir bater a meta para ganhar a casa, é porque ele conseguiu o resultado que a minha empresa precisava e que ele tem sim, eu posso dar a casa para ele, porque ele me deu em contrapartida". E depois eu fui colocando em uma escada outras bonificações, uma casa, um carro, uma bicicleta, enfim, um chinelo, cada um alcançou a meta que quis. Uhum. Mas eu criei dentro dos meus colaboradores um desejo, eu criei dentro deles uma vontade deles vencerem aquela meta, porque se eles vencessem, eles teriam algo muito grandioso. Mas quem ganhou não foi só o colaborador, para ele ter ganho aquela casa, ele deu muito para a empresa, ele entregou muito para a empresa. Então acho que é isso, sabe, Cananda, é os empresários entenderem que eles têm que dar para o colaborador algo que motive muito aquele colaborador, para aquele colaborador entregar mais, dar mais. Eu acho que é investir em quem está contigo no dia a dia. Você fica dentro da tua empresa quantas horas? E você tem no teu funcionário um funcionário. Não é só meu funcionário. Não, o teu funcionário é a tua família. Às vezes tu passa mais tempo dentro da tua empresa do que com teus próprios filhos. Com Então certeza. aquilo ali é a tua família, sabe, é cuidar. Família tu cuida, família tu não fala de qualquer jeito, família tu não trata de qualquer jeito, família tu quer ver bem, Hum. família tu quer ver crescer, tu quer ver os teus filhos bem, então trata os teus funcionários como família, como filhos, como tua criação, como tua cria que seja, mas trata eles com isso, porque assim eles vão estar motivados, vão estar felizes. E eu busco sempre, Cananda, na minha vida, ter um objetivo pessoal, que é o que eu quero deixar de legado para os meus 3 filhos e para o meu sobrinho, que hoje é tal qual um filho. Qual o legado que eu quero que essas crianças e esse adolescente tenham, quando eles olharem para mim? É um legado patrimonial? É de a mãe e o pai deixaram tal casa, ou a Dinda deixou isso para mim, ou é um legado de uma história que eles possam olhar e dizer assim: "Não teve patrimônio nenhum que sobrou, mas teve tanto ensinamento que com o que ela nos Eu deixou, vou construir o eu meu. vou construir o meu". Se eu conseguir deixar isso, e eu acho que se os empresários conseguirem passar isso para os seus filhos, para os seus colaboradores, desde a secretária até a faxineira, sabe? Se conseguir passar isso, as empresas crescem, o olhar muda. Então, o meu conselho é esse: é pensar qual o legado que você quer deixar quando você não estiver mais aqui e buscar olhar a sua empresa como uma família, como Acreditar. aí acreditar. Acho que essa é a minha mensagem, assim, que eu poderia deixar nesta manhã e agradecer muito pelo convite, por essa oportunidade de vir aqui me expressar, falar um pouquinho da Lorenzi Coco, falar um pouquinho da Gessi. Se de alguma forma puder ajudar alguém, né, vai ter feito a diferença. Muito obrigada, Gessi. Com certeza absoluta vai tudo que tu falou aqui vai impactar as pessoas de formas diferentes, com certeza, mas quem tiver com os ouvidos atentos vai tirar muitas chavezinhas que vão virar daqui hoje, com certeza absoluta. Então, Gessi, quero te agradecer de todo o meu coração pela tua presença aqui. Foi um prazer conversar mais um pouco contigo, né? A gente já se conhece há um bom tempo, mas é sempre bom conversar com clientes que têm sintonia, que a gente consegue
falar sobre um todo, tá? Meu muito obrigado para ti. Obrigada, Cananda, obrigada a todos que nos ouvirem e obrigada pela oportunidade. Então, quero agradecer a tu também que esteve até aqui, tá assistindo até agora o Pode Posicionar. Lembrando que esse podcast é justamente para isso, para a gente falar sobre o que está por trás de uma marca que está pronta ou que está começando a se posicionar. Aguardo vocês toda terça-feira ao meio-dia. Um beijo.